Muito bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Saí para fazer aquela corridinha hoje e também tirar um tempo ao ar livre para trazer o nosso momento de sabedoria. Hoje eu quero fazer menção de um texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 26 e o versículo de número 28, que diz assim: E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. Irmãos, essa passagem diz respeito sobre um tempo que havia fome na terra, muito grande fome. Nos tempos de Abraão também já havia havido esse período de fome na terra. E Abraão sobressaiu a esse período porque Deus era com ele. Claro que Abraão era um homem que trabalhava, era um homem que empreendia. Entretanto, o sucesso de Abraão não estava vinculado a empreendimentos, a estratégias humanas, mas a aliança que ele tinha com Deus. E passando-se o tempo, cumprindo-se a promessa que Deus havia feito a Abraão de lhe entregar um filho, esse filho lhe foi entregue. Porém, esse filho cresceu com uma pressão muito grande, porque imagina você ser filho de um grande empresário, ser filho de um grande pastor, ser filho de uma grande personalidade, não importa de qual área, seja um médico, advogado, enfim, não importa. A sociedade, ao olhar para você, eles vão, entre aspas, exigir, no mínimo vão esperar que você siga os passos de seu pai. Afinal, você tem uma boa referência dentro da própria casa. As pessoas não importam se você querem seguir aquele caminho ou não, eles vão esperar que você siga os passos do seu pai. Afinal, o seu pai foi um grande homem, uma pessoa bem-sucedida financeiramente, com status na sociedade, etc. Então já havia essa pressão ali sobre Isaac. E quando chega os tempos de fome naquela terra, o Senhor havia dito a ele que descesse até a cidade de Gerar. Porém, a cidade de Gerar era uma cidade de uma nação estrangeira, era do povo filisteu, não tinha aliança com o Senhor. E quando ele chegou até aquela cidade ali, ele descobriu alguns poços que num tempo passado havia sido seu pai que havia cavado. Então ele falou assim: vou desentulhar esses poços porque foi meu pai que cavou esses poços aqui. Então quando aquele povo viu que ele desentulhou aqueles poços e tinha água, eles chegaram até Isaac e falaram: não, esse poço aqui é nosso, você está na nossa terra. Não, mas isso aqui é coisa do passado, foi meu pai que cavou esses poços. Aquele povo não se incomodou com isso, não levou em consideração isso, mas tomaram. A Bíblia diz que eles porfiaram, eles contenderam, eles brigaram por aqueles poços. E Isaac falou assim: fazer o quê? Eu estou em menor número. E foi para o outro lado e cavou outros poços e deu água. Aí ele também porfiou: não, esse aqui é nosso. Aí ele foi para outro lugar, cavou outro poço e deu água novamente. Então nós vamos observar aqui, dentro deste mesmo contexto, que Deus chega a ele e fala que o abençoaria, que multiplicaria sua semente, cumprindo a promessa que havia feito a Abraão, seu pai, de multiplicar a sua descendência como as estrelas do céu, como as areias do mar. E onde quer que ele fosse, Deus estaria com ele. Nós observamos que aquela terra era uma terra de fome, era uma terra de sequidão, aridez, era uma terra de escassez. Mas todos os lugares que Isaac ia, cavava um poço, aquele poço via a trazer água, a jorrar água. O que eu quero trazer para você aqui com essa reflexão? Nós observamos que existem pessoas que querem colocar uma arca dentro da igreja, querem usar um tipo de ritmo para elevar a mente das pessoas, que segundo eles isso vai atrair a presença de Deus. Isso não passa de ledo engano. O nosso Deus não é como um gado que está lá longe no pasto, e quando a gente toca um berrante, ele vem correndo ao nosso encontro. Não. Tem pessoas que falam: eu não posso usar preto porque preto é maldição, eu não posso usar tal cor porque não sei do que, ou eu devo usar tal cor que vai atrair prosperidade, vai atrair riqueza, vai atrair ou isso, aquilo.
As pessoas, elas são supersticiosas, e existem pessoas dentro da igreja que também são supersticiosas, mas o que eu quero trazer para você aqui nessa manhã, através da palavra do Senhor? A bênção do Senhor não está em objetos. A bênção do Senhor não está no toque de um louvor bonito. A bênção do Senhor, ela não está atrelada ao governo. A bênção do Senhor, ela está atrelada à aliança que você faz com ele. Isaac estava numa terra de fome, mas numa terra de fome, a Bíblia veio dizer que Deus o abençoou muitíssimo, de tal forma que os moradores daquele lugar chegaram até Isaac e falaram assim: nós temos visto que o Senhor é contigo, por isso nós queremos fazer aliança com você. Ou seja, as pessoas se aproximaram dele tentando obter algo da parte de Deus. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu preciso abrir mão do egoísmo, eu preciso abrir mão do isolamento, eu preciso fazer aliança com pessoas. Ah, pastor, mas a pessoa me ofendeu. Essas pessoas haviam roubado os postos que eram por herança de Isaac. Essas pessoas oprimiram Isaac, mas a Bíblia fala que no decorrer do tempo, o Senhor, a bênção do Senhor, a presença do Senhor na vida dele, o abençoou muitíssimo. Abençoou muitíssimo, de forma que ele prosperou e se tornou muito grande. De tal forma que aquelas pessoas não puderam ali negar, não puderam ali refutar a presença de Deus na vida dele. O que eu trago para você aqui nesta manhã? Faça da mesma forma que Isaac fez. Porque aqueles povos que entulharam os postos de Isaac, aquelas pessoas que roubaram os postos de Isaac, quando Isaac chegou para resolver aquela situação onde eles pediram perdão, onde eles disseram: agora nós queremos ficar junto com você, porque nós vimos que Deus é com você. O que Isaac fez na mesma hora? Os perdoou. E ainda fez um banquete. Se fartaram, se alegraram até aquela madrugada. A bênção de Deus na sua vida está atrelada à facilidade que você tem em perdoar. Porque quando você guarda uma mágoa, quando você guarda um rancor no seu coração, na sua vida, meu irmão, isso impede que a bênção de Deus chegue até você, que o Espírito Santo de Deus habite até você. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se você permitir que a mágoa entre no seu coração, o Espírito se afastará. E quando o Espírito se afastar, a bênção se afastará, a prosperidade se afastará, a provisão de Deus se afastará, a comunhão com Deus se afastará. Não permita perder aquilo que Deus tem para você, a abundância de Deus para a sua vida. Perdoe, seja leve, pratique perdão, pratique se perdoar, pratique pedir desculpas, pratique. Porque inúmeras pessoas, elas não conseguem perdoar porque tem um coração endurecido, não tem talvez desde a sua infância nunca viveram esse tipo de coisa, de alguém chegar, de pedir perdão, de chegar para outra pessoa e pedir perdão. Mas esse é o Evangelho. Se nós pegarmos a oração universal que o Senhor nos ensinou, ele vai lá dizer: e perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem devido, aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Independente da forma com que você repete essa oração, mas o sentido é o mesmo: nos perdoe assim como nós perdoamos. Então, o segredo para obter a salvação, em primeiro lugar, é perdoar, assim como nós somos perdoados. Amém? Esse foi o nosso momento de sabedoria dessa manhã. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Um bom dia. Paz do Senhor.